Hoje vou compartilhar com vocês a história do dia em que o repórter Esso ressuscitou no SBT. Como assim? Bem, nessa história bem complicada, assim, no bom sentido da palavra, e absurda ao mesmo tempo e genial, a gente volta para setembro de 2022, quando o Silvio Santos, mesmo longe do SBT, desde junho, resolveu do nada meter a mão na programação e inventar um boletim inspirado no repórter Esso. Tudo porque estava assistindo um documentário sobre os 100 anos do rádio brasileiro e lembrou que existia esse programa, esse boletim. Segundo pessoas de dentro do SBT, ele estava em casa vendo esse documentário histórico e quando o programa mostrou a icônica abertura do repórter Esso, aquele clima de urgência, Silvio se emocionou, lembrou do que aquilo representou para a história da comunicação e pensou, por que não trazer isso de volta para a televisão? Então foi aí que surgiu a loucura genial. Ele pegou o seu telefone, ligou direto o seu telefone vermelho que tinha no switcher e disse que na segunda-feira, dia 12 de 2022, iria estrear um novo boletim chamado Repórter SBT, com direito à narração, estilo radiofônico e a mesma trilha do Repórter Esso. A ideia era recriar a experiência que a TV Tupi tinha entre 1952 e 1970, quando o Repórter Esso fazia parte do dia a dia das famílias brasileiras com uma linguagem direta, séria e, claro, muito urgente, trazendo notícias rápidas, mas com muita força. Só que, como sempre, o Silvio não avisou com antecedência, não planejou a redação e nem deu tempo de organizar equipes. Ele apenas ordenou que o projeto fosse ao ar. No SBT, a equipe de jornalismo ficou bem chocada, porque a decisão veio totalmente de última hora, sem qualquer planejamento, sem contratação de ninguém para poder produzir os boletins. Então foi feito de uma maneira até bem assim improvisada. O boletim estreou com 6 edições diárias, tá? Meia-noite, 2 da manhã, 2 da tarde, 4, 6 e 10 da noite. Ou seja, uma carga de trabalho absurda para quem já estava sobrecarregado. A narração ficou a cargo dos próprios jornalistas do SBT, como Marcelo Torres, Mário Rezende, que tiveram que se virar nos 30 para poder dar a cara radiofônica que o Silvio exigia. O clima interno foi de surpresa, mas também de muita gente incrédula, porque não existia esse projeto até alguns dias antes. Foi uma ordem direta, como sempre. E acabou acontecendo, né? Porque quando o Silvio tinha uma ideia repentina, tinha que fazer. Para poder entender o peso disso, vale lembrar que o Repórter Esso era um dos marcos mais importantes do jornalismo brasileiro, com coberturas inesquecíveis e uma marca sonora que ficou no imaginário do país. E quando o documentário mostrou esse trecho, Silvio Santos lembrou, né, na época, de como ele ainda era jovem, quando ouvia aquilo no rádio, e meio que se sentiu talvez obrigado a trazer essa memória de volta aí à televisão. Para ele, era mais do que uma homenagem, era uma maneira de mostrar que a televisão podia, assim, naquele período, resgatar o valor da informação bem apresentada, sem gritaria, sem opinião, apenas a notícia pura. A decisão, porém, revoltou muitos profissionais de dentro do SBT, que se sentiram pegos de surpresa e sobrecarregados, já que não havia uma equipe extra para poder produzir esse conteúdo, porque o SBT nunca foi de focar tanto no seu jornalismo. Agora que eles têm feito isso com o canal de notícias e tal, mas naquele período o Silvio Santos, né, nunca estava assim tacando dane-se pro jornalismo, mesmo cenário, era amado mesmo. Então assim, como é que os caras já fazendo jornal de manhã, jornal de tarde, jornal à noite, tinha que fazer mais um boletim de hora em hora? Isso obviamente cansou muita gente e irritou também muitas pessoas, né? Na época, segundo o site TV Pop, que revelou os bastidores da decisão, os jornalistas não gostaram nada da repentina mudança, mas precisaram cumprir a ordem por ser diretamente do dono. E é importante destacar que tudo aconteceu no mesmo período em que o Silvio mexia em outras partes da programação, tirando o carrossel do ar, cortando 107 capítulos de uma só vez, mexendo no Casos de Família. Então o clima no SBT naquele período era de muita incerteza, surpresa e correria, porque ninguém sabia o que o Silvio mandaria mudar no dia seguinte. Mas entre
todas as decisões dos últimos anos, a do repórter SBT foi a mais icônica porque misturava nostalgia, história e aquele estilo singular de gestão que só o SBT tinha. Essa recriação não veio com a intenção de ser um jornalismo tradicional, mas um boletim rápido com a mesma atmosfera dos anos 50 e 60. Era uma forma do Silvio homenagear não só o Repórter S, mas também a era de ouro do rádio, um período que ele acompanhou com muito fascínio. O detalhe marcante é que esse boletim tinha uma introdução que remetia diretamente ao modelo original, com uma trilha sonora antiga, tom sério e um clima de urgência que já não existe mais na televisão atual. Quando estreou em setembro daquele ano, o Repórter SBT pegou muitas pessoas de surpresa, inclusive o público, que não estava assim acostumado a ver aquele tipo de formato no meio da programação. Então, assim, para o telespectador de casa, foi quase uma viagem no tempo, como se a televisão tivesse voltado, né, algumas décadas para poder mostrar, né, o jornalismo como que ele era feito no passado. Mas para quem trabalhava na emissora, foi um desafio gigante produzir tudo com tão pouco tempo assim de aviso, sem estrutura, sem planejamento. Mesmo assim, o SBT seguiu a ordem à risca e, como sempre, fez aí algo que vinha diretamente do chefão. A decisão também mostrou como o Silvio, mesmo afastado da televisão naquele período, continuava dominando toda a estrutura da SBT, de casa, fazendo mudanças radicais em questão de horas. Para muitos, o Repórter SBT foi mais uma prova de que o Silvio era um visionário misturado com um improvisador, que fazia tudo na base do instinto. E ele sempre afirmou que televisão não é feita só de lógica, mas de sensação, oportunidade e coragem para poder fazer diferente, que é uma coisa que falta hoje em dia, pessoas corajosas. O documentário, sem dúvida, despertou uma memória que o fez querer homenagear tudo, né? Um período bem marcante da comunicação. Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, que serve até de alento, essas pequenas mudanças, essas loucuras que o Silvio fazia. A televisão hoje em dia não tem mais pessoas corajosas assim, pessoas que ligam e que, claro que isso só quem tinha esse tipo de ideia era só o Silvio, então não vai existir outro, só se tiver um diretor com bastante moral e que tenha esse tipo de tutela. Mas falta pessoas assim, faltam diretores com essa barganha, com essa vontade de chegar e colocar um programa no ar ali, mesmo que não dê audiência, mesmo que surpreenda. E o Silvio, ele brincava com o SBT, mas pela questão de que o canal era dele, ele fazia o que ele quiser, o que ele queria, né? Mas também por essa questão de coragem, né? Porque desde sempre o Silvio fez isso. Tanto que teve uma história que conta que o Boni, grande diretor da Globo, quando teve um período que ele foi contratado pelo Silvio, que o Silvio queria dar uma mexida no SBT, e o Boni aceitou, só que a condição era que ele teria total liberdade para poder mexer na programação, mas sem a interferência do Silvio. Então o Silvio teria que se controlar e não mexer no canal dele. E aí eles assinaram o contrato, e aí no dia seguinte, acho que na noite, o Silvio ligou para ele pedir para poder rasgar o contrato, porque ele não conseguiria mexer no SBT, não conseguiria manter o Boni lá como contratado, como diretor geral, eu acho, sem mexer na programação. Tanto que o Carlos Alberto de Nóbrega, o grande humorista da Praça é Nossa, ele foi diretor artístico do SBT por um período, e ele só fez uma mudança no SBT: trazer o Jô Soares para poder fazer o talk show, só porque o Silvio Santos, ele então assim, grande parte dos diretores que estavam lá eram mais diretores de título. Eles faziam modificações, mas modificações bem pequenas, porque o Silvio que mandava em tudo, o Silvio que cuidava de grande parte das modificações. Então muitas ideias talvez que diretores tinham, eles não podiam pôr em prática porque tinham que pedir a autorização do Silvio, a não ser que fosse um diretor com bastante moral e aí conseguisse ultrapassar a ordem do Silvio. Então, agora sim, falta esse tipo de coisa. O Rinaldi Faria, que saiu, que o pessoal fez um motim para ele poder sair, o Rinaldi, ele chegou perto disso, só que as pessoas lá não gostavam, não curtiram muito, não gostaram dessas modificações que ele fazia, porque começaram a dizer que o SBT, na situação atual que ele está, não dá para ficar mexendo o tempo inteiro. Ele precisa ser um canal estável e não
tão instável. Então, mas o Rinaldi, ele fez esse tipo de mudança, fez testes, colocou chaves no horário específico, trouxe uma novela adulta, fez divulgação nessa novela, fez várias coisas. E isso ele fez com digamos assim, não a moral, mas a autorização da Daniela, que acreditou nele. Mas o pessoal de baixo, né, a equipe, as pessoas, todas lá, grande parte, odiavam ele. Tanto que quando ele saiu, o pessoal comemorou bastante, né? Então, falta esse tipo de gente. E o Rinaldi chegou perto disso. Mas se o pessoal... porque o problema do Rinaldi foi que ele começou a mexer em questões, né, financeiras, né, e começou a incomodar muita gente, né? Então, quando você pisa no calo do povo, incomoda, né? Então, por isso que o pessoal acabou fazendo um motim e ele acabou saindo. Mas está dada compartilhada essa história aí do dia em que o Silvio Santos trouxe de volta o Repórter Esso dentro do SBT e colocou aí o Repórter SBT, que muita gente se surpreendeu porque diziam que eram as cornetinhas do Chapolin. Tanto que os caras gastaram dinheiro, porque essa vinheta, né, do Repórter Esso pertence à Record do Rio. Então eles tiveram que comprar esses direitos e pagar ali, durante o tempo em que esse Repórter Esso foi exibido, os direitos à Record do Rio para poder usar essa trilha do Repórter Esso. Depois eles mudaram tudo, mas o Repórter SBT foi exibido. Até o logo, se vocês observarem bem, lembra um pouco o logo icônico aqui do Repórter Esso, que era um globo ali que aparecia tudo e mostrava, né, a logo ali do Repórter Esso, e depois, quando foi feito no SBT, o Repórter SBT. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM. Fiquem todos com Deus e, claro, até a próxima.